E como a gente consegue separar os fatos? Porque quando a gente está na execução de um projeto, você tem várias frentes acontecendo, pode ter várias alterações ao mesmo tempo, tem condições climáticas, tem interferência entre frentes de serviço. Como conseguir separar as responsabilidades de maneira a ficar mais claro, olha, não, isso aqui, realmente esse evento deu causa a essa alteração que gerou ali algum tipo de perda que tem que ser compensada, né, dentro daquela complexidade natural ali de um projeto de capital. A gente tem várias metodologias de análise, né, João? Acho que a gente poderia ficar horas e dias aqui falando sobre esse assunto. Mas o ideal é que a gente consiga enxergar o contrato como um todo, não aquele impacto específico, porque muitas vezes uma atividade ou uma alteração, ela gera um impacto no cronograma como um todo, na obra como um todo. Então a gente sempre tem que olhar o todo para quantificar a responsabilidade que esse impacto gerou no todo. E tudo passa por registros, né? A gente começou a falar um pouquinho disso. Eu acho que talvez o segredo de conseguir separar estes assuntos, as causalidades, tem a ver com a qualidade dos registros, né? Em RDOs, né, que é um dos documentos que a gente vê mais importante nos relatórios de área de obra, as atas de reunião bem feitas, bem escritas, lembrando, contemporâneas, né? Também não adianta a gente ter um RDO entregue 30, 60 dias depois, deixou de ser RDO, perdemos ali a particularidade daquele evento, dos casos que aconteceram no dia. Então, eu acho que assim, a qualidade do registro é um dos principais fatores, né, para a gente conseguir separar esse sistema. E como ele é feito? Por exemplo, se eu tenho uma obra com várias frentes, o quanto mais eu conseguir segregar, né, por exemplo, um efetivo por frente de trabalho, o que foi executado naquele dia, um impacto ou desvio que aconteceu naquele dia, se eu conseguir ter esse registro dentro do dia feito pela contratada e respondido pela contratante, né, trazendo ali a sua percepção também sobre o fato. Eu acho que essa comunicação bem feita entre as partes ao longo do contrato é um dos principais fatores que vão ser ou o aliado ou o nosso inimigo ali na análise do pleito. Eu ia dizer exatamente isso, e aí até te respondendo seria depende, né? Depende do que a gente encontra. É claro que existe as melhores práticas para se possibilitar a transparência da informação durante a execução do contrato, que seria ter num RDO diário, né, onde o próprio nome diz diário, todas essas informações dispostas e detalhadas por frente para possibilitar não só visando um pleito, mas o acompanhamento do contrato em si, entendendo a performance da contratada, podendo, né, possibilitar aí, o acompanhamento desse contrato, quando da execução dele, e quando chegasse aí um pleito, tivesse as informações aí fidedignas ao projeto. Então, depende muito do que a gente encontra, mas, em resumo, a qualidade da informação em comunicação documental ela é essencial para esse sucesso de análise. Pois é, e para garantir a qualidade dessa documentação, como estão as equipes em termos de preparo para gerar bons registros, tanto do lado dos contratantes como dos contratados? Porque isso é um problema que eu sofri muito toda vez que eu era ou contratante ou contratado, né? O RDO era aquele negócio protocolar. Ele vinha semanalmente, né? 7 RDOs ali, o pessoal dava uma passada de olho por cima, assinava, passava para frente e pronto. Não tinha essa preocupação muito grande, muitas vezes, de ter um nível de detalhamento melhor ou um registro com qualidade para que você pudesse ter claramente ali como é que estava de fato acontecendo a obra naquele período, os fatores que geraram algum tipo de alteração e com clareza para que depois, se fosse, né, dado causa a algum problema, aquilo pudesse ser de fato utilizado. Como é que vocês têm visto isso? E outro ponto que eu também pegava muito assim, quem está fazendo o RDO não está na obra. Exato. Então assim, ou vinha justamente superficial por conta disso, ou faltava qualidade no relato porque foi delegado a uma tarefa administrativa que isso aqui tem que ser feito porque tem que ser feito, né? Como é que vocês estão vendo a qualidade desses registros ao longo da execução das obras e o preparo dos times para isso dos dois lados? Excelente pergunta, e até acho que essa parte do RDO ela é uma das mais importantes, se não a mais importante, né, quando a gente olha a gestão de contratos e o contexto de pleitos, mas eu acho que tem casos e casos. Tem turmas aí bem preparadas a ponto de não só registrar, mas também responder, né, e trazer respostas completas em relação ao registro
da contratada, por exemplo, inclusive trazendo informações quantitativas, né, e qualitativas sobre aquele registro. Como também existem situações que eu acho que, se a gente fosse tirar uma média aqui do que a gente vê, eu enquadraria mais nisso, de relatórios que não são registrados de forma diária, que não correspondem exatamente à realidade da obra, inclusive a consistência e a compatibilidade entre documentações de acompanhamento contratual, né? Porque aqui a gente está falando de relatório diário de obra, mas existem em alguns acompanhamentos, relatórios semanais, relatórios de acompanhamento de progresso. Então, todas essas informações, elas deveriam estar consistentes entre elas, né? Então, muitas vezes até a gente vê a inconsistência disso entre a própria documentação daquele mesmo período sendo analisado. Mas eu já vejo muita evolução, assim, eu vejo que nossos clientes em geral, os projetos que eu já atuei, eu já vejo mais maturidade em relação a isso. A gente pega registros de alguns anos atrás, a gente já vê que não tinha, né, assim, um detalhamento do que foi executado, do que ficou pendente, por que ficou pendente. Muitas vezes era só ali uma informação, a atividade X paralisada. Mas por que foi paralisada? Quanto tempo foi paralisada? Quem foi impactado? Né? São todos aqueles recursos que estão listados no documento que ficaram impactados esse dia? Foi o dia inteiro que ficou parada aquela atividade? Ou foi durante meia hora e depois as atividades voltaram? Né? Então, assim, eu já vejo uma grande evolução, né? uma conscientização geral, né? Pelos clientes que a gente passa, os projetos que a gente passa, mas eu vejo que ainda temos muito para percorrer, né? A gente ainda consegue evoluir muito nesse sentido. Mas no geral eu já vejo evolução, né, Marcos? O que você acha? Sem dúvida. A gente estava até discutindo sobre isso outro dia, né? A gente vê uma evolução na gestão de contratos, né, principalmente aqui no Brasil, puxada tanto pelas contratantes, mas também pelas contratadas. A gente vê que ambos os lados estão evoluindo em gestão contratual, né, em grande parte sendo assessorados, né, por consultorias dos dois lados, e isso puxa os dois lados a subirem a regra da gestão contratual, e também porque quando a gente olha, né, começou-se a perceber a importância, né, e eu acho que talvez esse seja o ponto, né, importante aqui, que é qual é a importância de você ter uma boa gestão contratual, de você ter um bom registro. E percebeu-se que fazendo isso, né, com antecedência, você vai evitar, né, grandes disputas, pleitos, e com cada vez mais projetos complexos, com driver de prazo, como a Carol citou, se a gente não tiver bons registros, uma boa gestão contratual, isso vai culminar num pleito e cada vez mais num litígio, numa arbitragem, numa disputa, que ninguém quer isso, né? Os custos são mais altos, a gente perde inclusive, né, o poder de decisão, as partes perdem o poder de decisão quando a gente chega no litígio. Então acho que, né, os contratadas e os contratantes perceberam isso e estão evoluindo na sua gestão. E a gente percebe, acho que até um ponto legal, um indicador interessante, a gente vê inclusive a parte acadêmica evoluindo também nisso e trazendo cursos relacionados à gestão contratual para o nosso meio de engenharia, coisa que talvez há 5, 10 anos atrás era um pouco mais difícil de encontrar.